Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Me chamo Giovana Jesus Falcão, sou estudante do curso de Letras, Língua Portuguesa, e faço parte do projeto Letras em Rede, organizado pela professora Socorro Viana. Essa é a nossa 10ª aula sobre o gênero crônica. É o encerramento das nossas atividades aqui nessa sequência de aulas. Então, eu estarei apresentando para vocês o, o que foi abordado, um resumo das aulas que nós realizamos até o presente momento. Então, vamos lá? Então, né, minha gente, já é a nossa conclusão das atividades, né? E durante todo esse tempo, né, ao longo dessas 10 videoaulas, 9 no total, né, de conteúdo, e essa é a 10ª, encerramento, foi possível ler algumas crônicas. Nós lemos crônicas de autores já consagrados, como Machado de Assis ou Moacir Clear. Também tivemos a presença de uma autora mais jovem, Vanessa Bárbara, que foi a última crônica lida, e que foi a última crônica lida, e também uma das primeiras, que foi sobre a crônica de Ivan Ângelo, que nos orientou sobre alguns dos conteúdos abordados na crônica. Então, temos, na primeira aula, nós fizemos toda uma exposição de como seria as aulas, qual seria a metodologia utilizada, apresentamos que iríamos usar o YouTube, né, esse canal, na verdade, que é o canal Letras em Rede desse projeto, e a divisão do conteúdo em 10 videoaulas, que seriam de 10 a 15 minutos. Mas o que nós vimos no decorrer das aulas, né, que algumas vezes ultrapassava um pouquinho, mas isso não tem muito problema não, porque havia a leitura dessas crônicas, a discussão, a análise. Então, era esses minutos que passavam eram das análises, das leituras. Então, já na segunda aula, nós fizemos a exposição das principais características da crônica. E na terceira aula, nós retomamos algumas dessas características e também pontuamos outros, como, por exemplo, os tipos de crônica e os principais autores desse gênero. Para iniciar um outro assunto, que foi os conteúdos vinculados na crônica, nós fizemos a leitura da crônica Cobrança, que estava ali, né, do autor Moacir Clear. Nós fizemos a leitura dessa crônica, debatemos sobre ela, trouxemos ela para o nosso cotidiano. A mesma coisa aconteceu na aula 5, que foi justamente a leitura da crônica Um Caso de Burro, do autor Machado de Assis, em que, assim como na leitura da crônica Cobrança, nós fizemos a análise dos conteúdos, a relação com o cotidiano presente. E na sexta aula e sétima, nós falamos propriamente da temática da rua, que foi a temática escolhida para ser trabalhada, para que regeu também as escolhas dos textos que seriam lidos. Todos haviam algo em comum, por exemplo, a rua. Então, essas duas aulas, a aula 6 e a aula 7, foram dedicadas a um olhar mais atento para a rua, entendendo que as ruas também contam uma história e possibilitam também que novas histórias sejam contadas, porque nela há vários elementos que possibilitam isso. Então, na aula 6, nós apresentamos o álbum digital, que foi, né, um material desenvolvido pelo grupo Intensidade,
assim como a apresentação do vocabulário normativo contido nesse álbum digital, que era composto por imagens de 5 cidades da região metropolitana de Manaus. E ainda nessa aula, nós fizemos a relação desse vocabulário normativo, das categorias e subcategorias, com os textos, a cobrança e um caso de burro. Os elementos que estavam ali presentes, ali e que foram expostos nos textos desses autores. Como, por exemplo, na cobrança, tínhamos o cartaz, a presença de pedestres. Já no caso de burro, nós tínhamos a presença da fauna, um animal, o burro, assim como pedestres também que observavam esse animal já caminhando para pastos mais verdes, né? Ou seja, caminhando para a morte. E assim como os gradis, a presença desse elemento, as grades da praça também aparecem na crônica. Então, nós fomos analisando esses elementos com base nesse vocabulário normativo. E a aula 7 foi voltada para um autor muito conhecido pelo seu trabalho, né, com o cotidiano do Rio de Janeiro, com o urbano, e foi o João do Rio, o cronista João do Rio, que na verdade não se chamava João do Rio, esse era um dos seus pseudônimos que ele usava para escrever. E foi com o pseudônimo de João do Rio que ele escreveu o seu livro A Alma Encantadora das Ruas, em que nós lemos, né, algumas partes da crônica A Rua, em que ele faz a exposição de todo o amor que ele sente pela rua, diz que ela tem alma, que ela modifica os seus indivíduos. Então, ali a gente também fizemos um estudo mais aprofundado, né, sobre essa questão da rua nas crônicas, na crônica de um autor bastante conhecido, que foi João do Rio. Na aula 8, retomando já todos os conteúdos que nós vimos, também apresentando um novo, que é as marcas linguísticas e também os níveis de linguagem, nós fizemos a leitura da crônica Expedição à Padaria, da autora Vanessa Bárbara, e que nós usamos, né, na aula 9, em que nós fizemos a análise dessa crônica a partir também desse novo conteúdo, que foi as marcas linguísticas e os níveis de linguagem utilizados na crônica por essa autora. E a aula 10, que é essa que estou falando aqui com vocês, que é a finalização das atividades e a proposta de avaliação. No caso, as nossas aulas foram mais voltadas para a leitura e a apreciação de textos literários. E poderia ser avaliado a partir da participação pelos comentários aqui na plataforma, no YouTube, e em outro caso, né, uma produção de uma crônica. Mas fiquem tranquilos aqueles que me acompanharam aqui, como eu havia dito, a nossa avaliação seria feita através dessa leitura, acompanhando a leitura realizada aqui nas aulas e a apreciação desses textos literários que foram apresentados e a temática abordada, que foi a rua. Então, eu finalizo aqui as aulas sobre a crônica, sobre esse gênero. Agradeço muito aqueles que acompanharam, aqueles que visualizaram, curtiram. E por hoje e por esse momento é só. Encerro aqui as aulas e tchau, tchau!